sou a Nanda e bem-vinda a mais um vídeo desse canal aqui. « 2018 está sendo um dos anos mais conturbados que eu já vivi. Praticamente toda a galera que tem a mesma idade que eu nunca viu um ano tão intenso quanto esse está sendo. E devido a tudo que está acontecendo muito rápido e simultaneamente, foi bastante comum eu presenciar algumas práticas de atitudes banais em prol de conceitos e fundamentos que não fazem mais nenhum sentido. E isso tudo acabou gerando confusões desnecessárias que viraram discursos de ódio e intolerância. Tudo isso por causa de conceitos e fundamentos que não têm mais base no século em que vivemos, o século XXI. Eles só fariam algum sentido caso a gente estivesse vivendo lá na época em que se passa a série Game of Thrones, que no caso será o centro da discussão desse vídeo, então se você ainda não assistiu as últimas temporadas, alerta para muitas cenas com spoilers. Tyrion Lannister é um dos personagens mais queridos da série inteira. E não é porque ele é um personagem engraçadão, não. E sim pelo rumo que a história desse personagem se deu no enredo central da série. O Tyrion foi feito de bode expiatório desde o começo da sua vida pela sua própria família. Pra quem não sabe, a expressão bode expiatório saiu da cultura dos povos hebreus, os quais faziam rituais sagrados no dia da expiação. Basicamente, eles pegavam dois bodes vivos, um era sacrificado e o outro era colocado no deserto para peregrinar até morrer, levando com ele simbolicamente todos os pecados e males da sociedade. No caso da série, o anão foi condenado pelas piores desgraças que aconteceram com os membros Lannister, que no caso foi a morte da mãe do Tyrion, que consequentemente é a mãe da Cersei, sua irmã, e do Jaime, seu outro irmão, bem como pela morte do filho da Cersei, o rei Joffrey. Analogamente a tudo isso, os moradores de King's Landing criaram piadinhas, mentiras e rótulos que foram impostos à sua imagem e o perseguiram por toda a sua vida, virando um verdadeiro inferno. Tudo isso por ele ter nascido anão. E esse fato conseguiu nutrir a ideia errônea de que ele não seria um bom rei e muito menos um bom guerreiro como seu irmão Jaime era. Consequentemente, ele era o desgosto da família e a desgraça para os moradores de King's Landing. Toda essa conjuntura acabou culminando em um dos momentos mais críticos da vida do Tyrion, bem como o momento mais tenso da série, que foi o dia do seu julgamento. Naquele dia ele teve que enfrentar cara a cara toda a negligência exercida pela justiça de King's Landing, bem como todo o descaso que a família dele tinha com ele, seja como pessoa, como homem, como irmão e como um igual. E aí naquela situação toda ele começa a dizer um discurso de ódio, raiva e revolta contra todos que estão naquele salão por tudo que eles o fizeram passar, seja diretamente ou indiretamente. Frente a tudo isso, ele só tem duas opções que nós já sabemos quais são. Ou ele mata os seus opressores e acaba com o sofrimento, ou ele morre ali pro prazer da irmã Cersei. Portanto, devido toda a opressão e violência que o Tyrion viveu por todos esses anos, eu particularmente não invalido a atitude agressiva que ele tem em sempre preferir um julgamento por combate em arena. Mas diferentemente da época em que se passa Game of Thrones, reprimir a opressão ou violência com a própria violência é injustificável. Porque a tecnologia que nós temos hoje nos permite ter o contato com outras civilizações, com outros ensinamentos e outras culturas muito facilmente. Bem como ela nos permite também ter a comunicação com outros povos, com outros grupos, com o outro. Coisa que era muito difícil na época em que se passa a série, visto que não tinha a mesma tecnologia que a gente tem, muito menos a internet, e a comunicação era feita com bilhetes em corvos enviados de reinos para outros reinos. Ou seja, era muito difícil, era muito escassa, era horrível naquela época. Mas mesmo assim, mesmo a gente sendo mais moderno que o pessoal de Game of Thrones, o conceito de sociedade moderna não é constatado na prática, principalmente no nosso país, ficando apenas em teoria, o que é horrível. E mesmo que todas as ferramentas para resolver esses problemas estejam quase que 100% disponíveis para todos, as pessoas ainda se recusam a pensar numa solução melhor. E como membro de uma nação que está passando por uma situação parecida, eu acho que você está me entendendo, acho que você está entendendo o que eu estou falando. Mas por incrível que pareça, gente,
Isso é mais comum de acontecer do que qualquer outra coisa. O ser humano tem a tendência de ficar incubado na sua zona de conforto medíocre, acreditando firmemente em conceitos pré-estabelecidos, seja pela sua cultura, pela sua religião ou, pior ainda, pela sua família. Como é o caso de todo o preconceito praticado pela família Lannister contra o Tyrion, bem como pela má interpretação de filhos bastardos que a gente vê ao longo da série inteira, que não aconteceu só com o Tyrion, mas aconteceu com o Jon Snow também. E todo esse preconceito, todas essas ideias meio ruins, são só reproduzidas pela sociedade de fora. As pessoas veem o Tyrion sendo maltratado pela própria família e elas apenas o reproduzem. Isso acontece porque quando você afirma repetidamente algo sobre determinado grupo ou pessoa, aquilo acaba se tornando uma verdade, mesmo que você não tenha certeza se aquilo é realmente verídico. E aí os ouvintes ao seu redor vão nutrir subconscientemente aquela ideia da qual você havia repetido várias vezes sobre determinado grupo ou outra pessoa. Isso é o que chamamos hoje de um pré-conceito. Algo que não era muito falado antigamente, mas hoje está sendo muito mais debatido, ou pelo menos deveria ter sido mais debatido, correto? Por isso é nosso dever como seres evoluídos e racionais que somos, acabar com esses conceitos que nos foram impostos desde quando nós éramos crianças, que possam ser capazes de nutrir ideias ruins a respeito do outro, mesmo que a gente não conheça o outro. Quando nós procuramos a origem de todos os nossos saberes e ideias, podemos descobrir até onde eles podem nos levar. E desse jeito a gente vai ter a oportunidade de saber se eles vão machucar o outro ou a nós mesmos a longo prazo. E se a resposta for sim, tá tudo bem, porque somos capazes de trilhar nossos próprios caminhos, de criar coisas novas para nossas vidas e principalmente redirecionar o rumo de nossas ideologias e crenças para que elas se adaptem à atual versão de nós mesmos e não o contrário, gente. E assim, ao invés de ficar machucando o outro repetidamente com preconceitos que nos foram estabelecidos, nós podemos ser um pouquinho mais como a Daenerys. A Daenerys foi uma das únicas pessoas que ignorou o óbvio e o pré-estabelecido sobre o Tyrion, de que ele era filho do inimigo, consequentemente um possível traidor e, o mais óbvio de tudo, um anão. Desse modo, ela pôde entender o Tyrion como pessoa, como ser humano. Tudo isso através da boa e velha comunicação aberta. O fato dela reconhecer que a diferença dele não diminui a igualdade que existe entre eles dois foi um passo fundamental para possibilitar que o Tyrion se tornasse rapidamente o conselheiro oficial da Casa Targaryen, proporcionando valiosas vantagens de combate para a Mãe dos Dragões, que agora conhece muito bem os seus rivais e como derrotá-los para conseguir o seu lugar no trono. Então, de agora em diante, todos nós vamos ter um dever de casa. Antes de afirmar algo sobre algum grupo ou alguém, nós nos perguntaremos: até onde eu posso chegar com isso? Até que ponto isso poderia prejudicar esse alguém e, consequentemente, me prejudicar? Talvez a melhor maneira de evitar toda essa problemática desnecessária é procurar sempre entender e conhecer o outro. Entender como funciona o outro, como se dá as suas diferenças, suas crenças, seus pensamentos, tudo isso a partir da comunicação aberta e direta e, principalmente, do contato. Acredito que pode não parecer fácil no começo sair da bola de conforto que nos cerca, mas tenho certeza que no final das contas, essa será a nossa melhor vantagem contra inimigos muito maiores que estão por vir.